Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Avançamos já pelo mês de novembro, hein? Dia 3 de novembro de 2025. Já estamos indo para o final do ano, já tem decoração de Natal pelas ruas por aí. Na minha família, pelo menos, os primos, irmãos, já estamos combinando até o Natal, né? Então já vão avançando para o fim de ano. Eu agradeço a você mais uma vez por nos acompanhar. Trazemos sempre as principais notícias do Brasil e do mundo, com informação e análise a quente e a participação da Laura Couto, direto da nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Eu já montei a árvore de Natal na casa do meu pai, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Pois é, eu só queria saber onde é que está o espírito do Natal entre certas pessoas, né? Boa tarde para você que mora nesse país em que o governador da chacina, o governador do Rio de Janeiro, é aplaudido durante a missa de domingo. É o cristianismo da matança, a serviço da extrema-direita no Brasil. E olha que todas as pesquisas indicam, fez muito bem politicamente para o Cláudio Castro dar a ordem para a execução de mais de 100 pessoas na ação no Rio de Janeiro. Ah, você está defendendo bandidos, os cristãos são contra os bandidos. Ninguém está defendendo bandido, mas achar normal uma operação em que as pessoas já detidas, rendidas, mesmo que fossem bandidos, traficantes, se entregam e depois são executadas, é a barbárie completa, é algo que a gente não pode aceitar. Para mim não importa, as pesquisas podem dar 90% de apoio para o Cláudio Castro, que nós estaremos aqui mostrando que isso é um absurdo, ainda mais aplaudido na missa. Bom, eles que são amigos que se entendam lá, entre eles. Dudu Bolsonaro com os dias contados. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 14 de novembro, logo, hein? Semana que vem, o início do julgamento da denúncia apresentada contra o deputado home office, né? Porque ele trabalha ou finge trabalhar lá dos Estados Unidos e o STF vai começar a analisar se ele vira réu. Laura Couto traz pra gente os detalhes dessa notícia de hoje, Laura. Rodrigo, o tempo tá acabando pros traidores da pátria, né? E onde tem Dudu Bolsonaro, também tem o papagaio de pirata dele, o Paulo Figueiredo, que, pra quem não se lembra, é neto do ditador João Batista Figueiredo. A Procuradoria-Geral da República afirma que a dupla atuou para atrapalhar o andamento do processo da trama golpista, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do Dudu. Mas tem um detalhe, essa denúncia contra o Figueiredo foi desmembrada e vai ser analisada em outro momento, Rodrigo. Já no caso do Eduardo Bolsonaro, o julgamento vai acontecer no plenário virtual entre os ministros da primeira turma. E se a denúncia for aceita, o Eduardo Bolsonaro vai virar réu. Como diz o ditado, né, Rodrigo? Tal pai, tal filho. É isso, tal pai, tal filho. Só que o Jair está na frente, está na fila, está um pouquinho na frente nessa fila. Você sabe, né? O Eduardo Bolsonaro ainda está naquela fase do Supremo decidir se aceita ou não a denúncia. Provavelmente vai aceitar. E isso acontece a partir do dia 14 de novembro, na próxima semana. De outro lado, vale lembrar que o Jair Bolsonaro começa a ter o recurso dele, os embargos de declaração analisados pelo Supremo. É a última fase antes da prisão, hein? Olha só, a Defensoria Pública da União já pediu a rejeição da denúncia contra Eduardo Bolsonaro, nesse caso que a Laura acabou de trazer. O órgão argumentou que há vícios processuais e ausência de dolo específico, uma linguagem jurídica aí, para pedir que ele não seja nem julgado, né? Alexandre de Moraes determinou que a Defensoria Pública assuma a defesa de Eduardo, já que o deputado que está lá nos Estados Unidos não acionou os advogados dele, não constituiu defesa. Então, Alexandre de Moraes falou, não vai atrasar o julgamento com isso. A Defensoria Pública faz a defesa e vai ter que andar do jeito que for possível, né? E a gente reforça, então, o Eduardo Bolsonaro, com essa defesa prévia da Defensoria, deve virar réu. A partir do dia 14 de novembro o Supremo deve aceitar e aí, mais alguns meses, ele vai a julgamento. De outro lado, a primeira turma do STF vai analisar os recursos de Jair Bolsonaro, os últimos recursos, os embargos de declaração dele e dos outros condenados do núcleo crucial. Isso a partir de sexta-feira agora, ó, Jair Bolsonaro. Sexta-feira, dia 7 de novembro, já vem os últimos recursos do Jair Bolsonaro sendo julgados. Por isso que já tem manchete hoje circulando em alguns sites, dizendo que a Papuda já está com
espaço reservado para o Jair Bolsonaro, já a partir... Nós temos até um print aqui para... Ah, não tem ainda, mas é uma manchete que eu vi agora há pouquinho. Já tem lugar marcado na Papuda e os próprios aliados do Jair acham que semana que vem pode ser que ele já tenha a prisão decretada e já vá para a Papuda. Bom, ainda na área do Supremo Tribunal Federal, cara a cara. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com o governador do Rio, Cláudio Castro. Xandão viajou, foi até o Rio e fez essa reunião com o Cláudio Castro para tratar da operação que deixou mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Foi uma reunião a portas fechadas, o Alexandre de Moraes não quis transformar num espetáculo, o Castro queria, Alexandre de Moraes não quis e a Laura Couto tem mais detalhes para a gente sobre esse encontro. Laura. Rodrigo, essa reunião entre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durou quase 2 horas. Além desses dois, também estavam presentes representantes das forças de segurança do Rio de Janeiro, entre eles figuras centrais do massacre, como o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, e o secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Mas agora um detalhe interessante, Rodrigo. Segundo a apuração da Bela Megalha, do Globo, alguns secretários do Castro chegaram a ser vetados da reunião. Isso porque, de acordo com um integrante da equipe do ministro Alexandre de Moraes, ele estava indo para uma reunião de trabalho e não para um espetáculo, como você falou, Rodrigo. O encontro terminou sem ninguém da entrevista e, além da reunião com o Castro, Moraes também tem outros compromissos no Rio de Janeiro com representantes do Judiciário, do Ministério Público e também com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. É isso, vamos ver o que pode sair desta reunião. Isso tem a ver com a DPF, né? Que é aquela ação que o Supremo adotou para tentar colocar algum tipo de limite nas ações policiais nas operações em comunidades, em favelas, né? E o Alexandre de Moraes é o relator dessa DPF. O fato de Alexandre de Moraes ter evitado que a reunião fosse filmada, fosse gravada, mostra como há uma leitura no Supremo de que o Castro transformou, né, a matança em espetáculo eleitoral. É grave, mas é mais um indicativo, né? Abrir a reunião para a imagem seria favorável ao Cláudio Castro, nesse momento em que ele está fazendo esse grande espetáculo. Cláudio Castro armou uma estratégia de comunicação nas últimas horas, né? Vocês viram. Na noite desse domingo, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou imagens de drone e de câmeras corporais que mostram os policiais em confronto com o Comando Vermelho, principalmente durante aquela fase em que eles avançam já não para a área mais urbanizada, para aquela estrada que fica perto da mata, ali no morro, né? Nos vídeos que foram meticulosamente selecionados pela polícia e divulgados, inclusive, no programa Fantástico da TV Globo, foram exibidos o que a comunicação de Castro classifica como cenas de heroísmo, né? Que é os policiais cercados, alguns deles feridos, são atingidos por tiros. Eu não nego que seja uma ação complicada, que o policial está ali cumprindo uma missão realmente muito difícil, e algumas dessas cenas mostram policiais tombando, saindo feridos da troca de tiros com os bandidos, que estavam fortemente armados. O que chama a atenção é, a polícia faz uso controlado, e o governador principalmente, faz uso controlado dessas imagens, divulga a conta-gotas, não colocou à disposição de todo mundo estas imagens. Uma das determinações do Alexandre de Moraes é, na íntegra, quero todas as imagens dos policiais, inclusive do momento final em que eles fazem o cerco aos bandidos, né, ou pelo menos uma boa parte deles, já rendidos, e das execuções, porque você teve boa parte dos mortos que foi executada dentro da mata. Tem as imagens disso? Das execuções? Como é que isso se deu? O governador vai mostrar? Por enquanto, não. Essas imagens que estão aqui são imagens que uma parte delas foi divulgada inclusive no Fantástico, mas imagens públicas, não são da Globo, tá, gente? Essas imagens são pagas pelos contribuintes, porque são imagens das câmeras que estavam aqui no fardamento, na farda dos policiais, né? São vídeos selecionados pelo governador. Numa dessas imagens, por exemplo, um dos policiais volta ao confronto e tenta carregar um colega. É essa aqui que a gente mostrou agora há pouco, né? Ele vai arrastando um colega, mas também é atingido. A gente tem informação de que esse acaba falecendo, morrendo. A ideia é reforçar a imagem de que os policiais são heróis, né? Trocando tiros com, do outro lado, 120 bandidos executados, e a gente já falou aqui várias vezes. Primeiro ponto, mais de 20% dos executados não tinham passagem pela polícia. Segundo ponto, mesmo que tivessem passagem pela polícia,
Não estamos falando do confronto armado ali na hora que está todo mundo atirando, claro, pode acontecer de alguém morrer. Mas depois que já estão rendidos, quem deu autorização para a polícia realizar a execução em larga escala? Ah, mas numa ação dessa, tá muita gente pelo Brasil, no fim de semana eu ouvi, você ouve em todo lugar. Ah, a polícia fez bem, tem mais é que matar. Até o dia em que a polícia para um filho, um irmão, um conhecido seu na rua, a pessoa se desentende com o policial executa. E ele vai estar autorizado, até pela sociedade. Ah, pode executar? Ah, eu achei que era bandido, executei. Né? Uma coisa é na troca de tiros, outra coisa é depois que já estão rendidos. Isso é execução, isso é esquadrão da morte, isso está proibido, não tem pena de morte no Brasil. E país que tem pena de morte tem julgamento para o juiz decidir se a pessoa deve ou não ir para a morte. Não é o policial ali no calor da batalha, no calor ali da troca de tiros que decide isso. Bom, o Cláudio Castro está fazendo essa operação midiática também. Amanhã, aliás, será um dia decisivo para Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral. O governador vai ser julgado por abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. Por isso que é inacreditável que um personagem como esse aqui seja o herói da extrema-direita hoje no Brasil. É inacreditável? Ou é super possível, já que também a extrema-direita tinha como herói um capitão que foi expulso do exército e que era um baixo clero? O Cláudio Castro é o baixo clero da política, é um cara que aparece em imagem carregando sacola com dinheiro. É um bandidão, segundo denúncias de muita gente lá no Rio de Janeiro. O governador é julgado por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2022. Escândalo de contratação de cabos eleitorais e pagamento em dinheiro vivo. Se for condenado, Cláudio Castro pode ser cassado e se tornar inelegível. A ministra relatora da ação, que acontece amanhã, o julgamento, a ministra Isabel Galotti, deve votar sim pela cassação do governador do Rio de Janeiro. Então o herói do bolsonarismo, o herói da matança, é um sujeito acusado de contratar cabo eleitoral de maneira ilegal e de andar por aí com dinheiro suspeito dentro de uma sacola. Esse é o herói. E aí está tentando limpar a barra dele com um rio de sangue no Rio de Janeiro. Falando em Cláudio Castro, menos de uma semana após o massacre nos dois complexos da Penha e do Alemão, o governador, como eu disse aqui na abertura, foi aplaudido de pé durante uma missa na paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca. Castro frequenta com a família dele as missas aos domingos nesta igreja e costuma cantar louvores para os fiéis, cada um que acredite, né, em quem quiser. Vamos ver a cena do governador da Matança aplaudido pelos cristãos dentro da igreja. Vamos lá? É o aplauso da morte. O aplauso da morte. Bem, ninguém está negando aqui que a operação até agora foi bem sucedida. Nesse ponto, até agora foi bem sucedida. Matança eleitoral. E ele está sendo aplaudido, isso aqui é o maior exemplo. Né? Se sair candidato ao Senado, hoje ele teria boa chance, o Cláudio Castro. E até então estava com a aprovação lá embaixo. Está tentando lavar a imagem dele com sangue e está dando certo. O que é preocupante e mostra como é que pensa uma parte do eleitorado no Brasil. 64% dos moradores do estado do Rio de Janeiro, e esta imagem aqui do aplauso na missa é um exemplo, 64% aprovam o massacre promovido por Castro. É o que diz novo levantamento da Genial Quest, pesquisa divulgada nesse fim de semana. A maioria dos entrevistados relata, por outro lado, que se sente menos segura depois da operação. É curioso, então é uma espécie de um desejo de vingança. As pessoas se sentem inseguras porque o crime opera gerando realmente insegurança, querem que a polícia faça alguma coisa, e aí, matou, que bom! Só que a pergunta é a seguinte, você se sente mais seguro? Não. Ué, então qual a lógica? Não tem lógica. Nós vivemos fora de uma lógica convencional. Nós estamos, por isso que é perigoso. É mexer com a sensibilidade e com a emoção sem nenhuma perspectiva lógica. Tem aqui na tela alguns dados dessa pesquisa que a gente separou aqui para destacar para vocês, né? A sensação de insegurança aumenta, segundo a pesquisa Genial Quest. Podemos colocar aqui na tela esse quadro, pessoal? Isso, por favor. Ó.
Então, 64% aprovam o massacre, porém, 53% acreditam que a insegurança aumentou. Ué, qual é a explicação disso? Né? Parece não ter tanta lógica. Uma boa parte também teme retaliações das facções armadas, das facções criminosas. O que mostra que as pessoas têm plena ciência de que esta operação foi uma operação que não combateu as facções profundamente. Foi uma operação superficial, que matou mais de 120. Teve resultado? Não. Tanto que a maioria acha que até a insegurança aumentou e as facções podem reagir fazendo retaliações. Né? 73% querem mais operações do mesmo tipo. O que isso significa? Elas querem matança permanente, mesmo sabendo que esta matança não gera resultado prático profundo. É uma espécie de regime de terror. Você mata, até que começam a matar parentes, amigos seus, pessoas que você conhece. Mas, por enquanto, está imperando a lógica do extermínio e da matança. A pesquisa também mediu outros fatores, um deles bastante preocupante. Seguindo a narrativa da extrema-direita, inclusive do Trump, né? O levantamento aponta que 72% dos moradores do Rio apoiam a ideia de equiparar as facções criminosas a terrorismo. Né? Então está aqui, ó, é a segunda que está aqui na tela. Ó. Você é a favor ou contra enquadrar as organizações do crime organizado como organizações terroristas? 72% são favoráveis. Talvez as pessoas não compreendam que, se isso for adotado, abre-se caminho para aquele discurso do Flávio Bolsonaro. O Trump pode bombardear a Baía de Guanabara. É por aí. É um discurso de que, se tem terrorismo, narcoterrorismo, vale tudo, inclusive intervenção internacional. Não sei se as pessoas têm plena ciência disso, mas é uma demonstração de que a extrema-direita, que não tinha mais um discurso na defesa do Jair Bolsonaro, que não tinha mais um discurso na economia, porque o Lula conseguiu recuperar a economia, desemprego baixo e os preços voltando para uma certa normalidade. Está se agarrando com tudo que pode nesta parte aqui do debate importante na sociedade, que é o debate da insegurança pública. E isso é uma bandeira, e com esta bandeira a extrema-direita vai para as urnas. Vai para as urnas. E no Rio, por exemplo, se forem candidatos ao Senado, Flávio e Cláudio Castro, provavelmente os dois se elegem. A Benedita da Silva, que é pré-candidata, está bem nas pesquisas, teve a coragem de manter. Eu não apoio isso. Ah, mas a senhora vai perder voto. Não interessa. O meu eleitor sabe que essa é a minha posição e eu vou seguir apoiando esta posição. Não apoio matança na favela como uma solução para a insegurança pública no Rio de Janeiro. Mas o cenário eleitoral ficou favorável à extrema-direita no Rio e no Brasil. Eu não diria que eles viraram o jogo, eles viraram a pauta. Mas, aos poucos, vão sendo mostradas também as contradições, inclusive do Cláudio Castro, esse que se apresenta como o novo líder cristão da matança, ou da matança cristã, não sei como é que a gente pode chamar esta barbárie cometida ali no Rio de Janeiro. Bom, o resultado de toda essa operação matança, no Congresso também. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado vai ser instalada amanhã no Senado. Laura, traz mais informações para a gente sobre esse desdobramento em Brasília, por favor. Rodrigo, o objetivo da CPI é apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas, com foco na atuação de milícias e facções, como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, vai conduzir a sessão de instalação da comissão amanhã, e o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é o autor do pedido da criação da CPI, deve ser escolhido como relator dos trabalhos. E ainda não há acordo sobre quem vai presidir o colegiado, Rodrigo. É isso, mas a gente sabe um monte de senador, porque, atenção, é uma CPI no Senado. Senador de extrema-direita que vai pegar carona nesse tema. Por exemplo, Sérgio Moro, né? Foi ministro da Justiça, não fez porcaria nenhuma como ministro da Justiça, mas está aí agora tentando pegar carona, porque ele é candidato a governador no Paraná. Magno Malta, Eduardo Girão e o próprio Flávio Bolsonaro. Prestem atenção. Flávio Bolsonaro é hoje o nome central na família Bolsonaro. Ele é que articulou esta virada na pauta bem sucedida. Até agora, de tudo que a família Bolsonaro fez para tentar reagir ao cerco judicial e ao fato inexorável de que o Jair vai para a cadeia,
a melhor sucedida foi esta operação. Não foi o Eduardo Bolsonaro com as loucuras lá nos Estados Unidos, isso ajudou o Lula. Não foi o Carlos Bolsonaro com as suas manifestações que a gente não entende às vezes nas redes, mas foi o Flávio Bolsonaro conseguindo articular uma mudança de pauta. Ele pode ir para essa CPI e ele pode inclusive ser o nome tanto ao Senado no Rio, talvez a governador no Rio de Janeiro, e até ser um nome alternativo à presidência da República pelo clã Bolsonaro, com esse discurso de que, tá vendo, fizeram no Rio, podemos fazer no Brasil inteiro. Voltar com a história da arma, mas dessa vez não é o cidadão armado, é a polícia armada para promover uma matança generalizada. O Flávio Bolsonaro cresce na família e deve tentar ocupar um lugar também nesta CPI. Vamos falar de bolsonarista ainda com problema na justiça, né? O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, passou por uma audiência hoje sobre a pena que ele foi condenado por tentativa de golpe. Você sabe que ele foi o único que pegou, já desde o começo, vai cumprir em liberdade, né? Pegou a pena baixinha, 2 anos só, porque ele foi o delator e fez um acordo de delação, né? Na audiência de hoje, o militar foi informado das condições de cumprimento da pena de 2 anos de prisão, em regime aberto. Mas ele vai ter que adotar uma série de providências. Ele retirou a tornozeleira eletrônica que usava desde 2023, mas não é que liberou geral, né, Laura? Tem algumas regras que o Mauro Cid tem que cumprir, né? O ministro Alexandre de Moraes ainda vai analisar o pedido de abatimento da pena do Cid em relação àquele tempo que o tenente-coronel ficou preso de forma provisória. Mesmo assim, o Cid vai ter que cumprir uma série de restrições, entre elas o recolhimento domiciliar das 8 da noite até as 6 da manhã e integralmente nos finais de semana, a proibição de deixar o estado onde ele vive e, consequentemente, o Brasil. Inclusive, o Cid vai ter os passaportes cancelados e tem que entregar o documento à justiça. Ele também está proibido de ter porte de arma de fogo, de usar as redes sociais e de se comunicar com os demais condenados e outros investigados da trama golpista. Rodrigo. Obrigado, Laura. São os detalhes sobre o que vai acontecer com Mauro Cid. Bem, o governo federal decretou garantia da lei e da ordem, a famosa GLO, que os golpistas queriam lá em 2023, né, para fazer uma intervenção militar no Brasil. Mas o Lula decretou GLO, bastante pontual, mas bastante importante, autorizando o emprego das Forças Armadas nas cidades do Pará durante a COP30 e a cúpula de líderes que vai acontecer lá, de líderes mundiais, né? O objetivo da GLO é reforçar a segurança dos eventos e de todos os participantes. A atuação militar será em articulação com os órgãos de segurança pública federais e também, claro, do estado do Pará. Os militares vão ter poder de polícia em caráter temporário e restrito. A medida vale de 2 de novembro a 23 de novembro, portanto começou a valer desde ontem, domingo. Ontem à noite já começou a valer. O presidente Lula vai ter uma agenda cheia, né, durante estes eventos lá no Pará, a partir de quarta-feira, não é isso, Laura? Rodrigo, a partir de quarta-feira, delegações de 143 países vão desembarcar em Belém, no Pará, para a COP30, que vai acontecer do dia 10 ao dia 21 de novembro. Além disso, 57 chefes de Estado e de governo vão participar da cúpula de líderes da COP30, que é uma reunião que precede a conferência e vai rolar nos dias 6 e 7 de novembro. De acordo com o Itamaraty, o Lula vai ter diversas reuniões bilaterais nesses 2 dias e as discussões da cúpula estão organizadas em diversas sessões temáticas, entre elas os 10 anos do Acordo de Paris e o balanço da implementação do acordo, Rodrigo. É isso, enquanto a Laura falava, você observou no cantinho da imagem o Lula no barco. O Lula vai ficar hospedado nesse barco aqui, lá em Belém do Pará, com uma parte da equipe mais próxima durante os dias da COP30. Uma informação importante, nesse barco aqui, ó, que aparece aqui no telão, tá? Informação importante, Donald Trump já mandou avisar que não vem, avisa lá que eu não vou, né? Avisa lá que eu não vou. Os Estados Unidos também não vão enviar representantes de alto nível para a COP30. A ausência de Trump já era esperada, ele já tinha dado todos os sinais, mas ainda havia esperança ou expectativa de que os Estados Unidos enviassem delegação, pelo menos para as negociações técnicas. Segundo um representante da Casa Branca, a justificativa da ausência de que o presidente Trump já deixou claras as posições do seu governo sobre a ação climática multilateral. O que será que isso significa? Eu sei, ele é um negacionista do clima e acho que isso é bobagem, que não tem problema nenhum, que discutir clima é perda de tempo e atrapalha os Estados Unidos. Vale lembrar que na Assembleia Geral da ONU, no mês passado, Trump chamou as mudanças climáticas de a maior farsa do mundo. E a extrema-direita aqui no Brasil já está tuitando e levantando essa bandeira de novo, negacionismo climático. Na hora que tem enchente, aí eles se lembram, na hora que tem grandes eventos aí
atrapalhando, penalizando a população, aí eles se lembram que isso existe, né? Mas falando em Trump, gente, um número importante divulgado hoje, hein? O governo do líder republicano está em frangalhos na popularidade. Olha só, a aprovação do presidente atingiu seu menor nível desde o começo deste segundo mandato. Laura tem mais detalhes. Rodrigo, com toda essa bagunça que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, seria uma surpresa se a aprovação fosse positiva, né? De acordo com dados de uma pesquisa encomendada pela CNN, a taxa de aprovação do Donald Trump está em 37%. É a pior desde que o republicano assumiu o governo no começo desse ano. E tem mais, Rodrigo, essa aprovação é bem parecida com a registrada no mesmo período do primeiro mandato do Trump, em 2017. Ou seja, os estadunidenses viram o que aconteceu anos atrás e mesmo assim elegeram o Trump de novo. Vai entender, né, Rodrigo? Do outro lado, a desaprovação está em 63%, Rodrigo. É a mais alta dos dois mandatos, sendo um ponto acima do pior nível que tinha sido registrado em janeiro de 2021, quando Trump deixou o cargo, Rodrigo. Então é 63% de desaprovação, como está aí na nossa tela, e só 39% de aprovação. O Lula, nos piores momentos aqui no começo desse ano, não chegou nem perto de uma desaprovação tão alta, né? Com esses números, o Trump perde a eleição parlamentar no ano que vem e não consegue mais nada, se isso se mantiver. Por isso que tem gente apostando que ele, na verdade, quer fechar o regime lá nos Estados Unidos e nem eleição fazer mais. Vamos ficar de olho, é um número realmente bastante importante. Mesmo queimado aí nas pesquisas, Trump não para com a ofensiva contra a América Latina. O presidente dos Estados Unidos afirmou neste final de semana que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. Foi a expressão dele, estou usando entre aspas. A declaração ocorreu durante uma entrevista à TV norte-americana CBS. Do lado dos democratas, ofensiva. Interessante, né? O ex-presidente Barack Obama foi para a ofensiva percebendo que o Trump está se enfraquecendo nas pesquisas, né? O Barack Obama disse que o governo Trump parece um Halloween sem fim. Sabe a festa das bruxas? Mas quem será a bruxa nesse caso? É uma bruxa loira? Trump é a própria bruxa? Olha o que disse o Barack Obama. É difícil saber por onde começar, porque todos os dias esta Casa Branca oferece às pessoas um novo lote de ilegalidade, imprudência, maldade ou simplesmente loucura, é o que disse o Obama. E aí ele completa. É como se todo dia fosse Halloween, só que só tem travessuras e nada de gostosuras, disse o Barack Obama nesse fim de semana, em que lá os Estados Unidos... Isso virou moda aqui no Brasil também agora, né? O pessoal fica falando como se aqui fosse parte do território dos Estados Unidos e muita gente no Halloween aqui. Mas nesse caso é o Halloween para lembrar que lá só tem travessura e não tem gostosuras, né? No governo do Donald Trump. Pessoal, uma nota final aqui, uma perda mais uma para a cultura brasileira. Morreu hoje o cantor e compositor Lô Borges, né? Importantíssimo nome da música, né? Fundador do Clube da Esquina, com Milton Nascimento, com tantos outros nomes, Beto Guedes, tantos nomes importantes. Ele morreu aos 73 anos de idade, estava internado em BH desde o dia 17 de outubro, foi hospitalizado após uma intoxicação por medicamentos. O disco Clube da Esquina, né, que deu nome ao movimento musical do qual o Lô Borges era um dos líderes, lançado em 72, foi considerado o maior álbum brasileiro de todos os tempos, será? Bom, foi eleito aí em algumas dessas revistas especializadas. Nas redes sociais, Milton Nascimento lamentou a morte do amigo. Lô nos deixará um vazio, uma saudade enorme. O Brasil perde um dos seus artistas mais geniais, inventivos e únicos, disse Milton Nascimento sobre Lô Borges. Com esta nota, a gente encerra o ICL Urgente. Obrigado, Laura. Um abraço para os fãs, né? Um beijo para os fãs aí do Lô Borges. Rodrigo, uma perda enorme. Até amanhã. Até amanhã. Eu queria só aqui fazer uma última lembrança. Eleito um dos melhores economistas do país e autor de 5 best-sellers, Eduardo Moreira está prestes a lançar mais uma obra. Está aqui no telão, ó. Mais um lançamento, mais um livro do Edu. Chama É Só um Jogo. E se nada disso fosse real... É o nome, o título do novo livro do Edu. O lançamento oficial com desconto exclusivo para quem adquirir a obra durante o evento será no próximo domingo, dia 9 de novembro, às 8 horas. Então o evento é online e gratuito, mas você precisa aí se inscrever em icl.com.br/livro, participar do evento do lançamento do livro do Edu no próximo domingo, 8 horas da noite. Valeu, gente. Vem aí o N2 hoje com a Roberta Garcia, Chico Sá. Daqui a pouco eu estou por lá também. Valeu.
Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp. Com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.